O que aconteceu com o pastor Luiz Antônio? Luiz Antônio Rodrigues da Luz nasceu em Pantano Grande, Rio Grande do Sul, em abril de 1964, vindo de uma família muito simples, mas já nasceu no Evangelho. Ainda pequeno, mudou-se para Guaíba, onde passou a maior parte da sua vida. Aos 11 anos, foi acometido de uma séria enfermidade que o deixou vários dias em um leito hospitalar. Após uma palavra profética sobre sua chamada ministerial, fez um voto com o Senhor, dizendo que se Deus o curasse, se batizaria na primeira oportunidade. A partir de então, Luiz Antônio passou a dedicar sua juventude ao Evangelho e, aos 13 anos de idade, recebeu a primeira oportunidade para pregar. Depois disso, veio a ser líder de jovens e assumiu a secretaria da Assembleia de Deus em Guaíba aos 17 anos de idade. No início da década de 90, Luiz foi enviado para servir a Deus como missionário no Uruguai, ficando por lá até o ano de 1994. No Uruguai, Luiz Antônio foi preso após receber doação de material de construção para levantar um templo, quando o caminhoneiro que trouxe o material escondeu produtos contrabandeados entre a mercadoria destinada à igreja. O caminhoneiro disse que não sabia do contrabando. Por ser negro, a culpa recaiu sobre o missionário Luiz Antônio, que imediatamente foi preso. Na prisão, Luiz sofreu espancamentos, teve um de seus dedos quebrados, sofrendo tortura por 3 dias até ser liberado. De volta ao Brasil, em 1997, Luiz Antônio assume um campo pastoral e foi a partir daí que o seu ministério de pregação expandiu-se para o Brasil inteiro. Logo naquele ano, Luiz Antônio pregou pela primeira vez nos Gideões Missionários e pregou por 10 anos consecutivos. Foi ele quem concedeu a Marco Feliciano a primeira oportunidade para pregar nos Gideões, quando Feliciano ainda era um adolescente e pediu ao pastor Luiz Antônio uma oportunidade para pregar no horário dele. Luiz Antônio tornou-se um dos pregadores mais conceituados entre o final da década de 90 e meados dos anos 2000, mas nunca usou sucesso ministerial para construir império pessoal, mas usava os recursos que recebia para sustentar a obra de Deus, inclusive 30 famílias de missionários. Abril de 2007, Luiz Antônio entregou uma mensagem extraordinária naquela que foi a sua última pregação nos Gideões Missionários da Última Hora. Naquela oportunidade, ele relata que em fevereiro teve uma visão espiritual onde via dezenas de pessoas mortas enroladas em alguma coisa que não conseguia discernir, sendo levadas para um lugar estranho e escuro. 17 de julho de 2007. Luiz viajaria de Porto Alegre a São Paulo, embarcando em um voo que deixaria Porto Alegre às 6h15 da manhã. Por causa da neblina, a aeronave não pôde decolar e o pastor ligou para sua secretária pedindo que o voo fosse remarcado. Ela conseguiu uma vaga no avião que partiria às 12h20, mas o pastor acabou indo até uma loja da TAM e remarcou a saída para mais tarde. Normalmente, pastor Luiz Antônio não remarcava as suas passagens, mas ele disse que preferiria ir mais tarde para almoçar com a mulher e os filhos e acabaram todos almoçando em um shopping. Antes de viajar, Luiz Antônio pronunciou aquelas que seriam suas últimas palavras para o filho mais velho. O pai está viajando. Te comporta, seja homem, cuida da tua mãe e dos teus irmãos. Em seguida, embarcou no voo 3054 da TAM. Chegando em São Paulo, o avião com 187 passageiros iria pousar na pista principal do aeroporto de Congonhas, mas atravessou a Avenida Washington Luiz e bateu no prédio da TAM Express, onde trabalhavam cerca de 60 pessoas no momento da colisão. Ninguém sobreviveu. Os jornais passaram a cobrir o acidente 24 horas. Dezenas de ligações foram feitas à família para saber se Luiz Antônio estava no voo, mas a família não tinha nenhuma informação até que conseguiram identificar o número do voo. O corpo de Luiz Antônio foi o único corpo inteiro que restou de toda a tripulação. Ele foi reconhecido pela aliança no dedo, pelo celular no bolso e pela Bíblia, que não foi queimada. Sim, a Bíblia do pastor Luiz Antônio não se queimou. Após a confirmação, o mundo evangélico recebeu a notícia como uma bomba. Luiz Antônio era totalmente contra enriquecer às custas do evangelho. E quando morreu, não tinha casa própria, apenas R$ 2 no bolso e nada em sua conta bancária. Luiz Antônio faleceu aos 43 anos de idade. Após seu falecimento, na cidade de Nova Hamburgo, no Rio Grande do Sul, uma praça foi inaugurada com o nome Luiz Antônio Rodrigues da Luz. E você, qual pregação do pastor Luiz Antônio mais impactou a sua vida?